assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. As botas que caminhavam. Histórias assombradas. O moço que nos conta esse relato diz que tudo começou quando os pais dele se separaram. Ele tem ao todo 6 irmãos, sendo que ele é o mais novo. E depois dele, a segunda mais nova, com 5 anos de diferença, é a irmã Vânia dele. Ela é 5 anos mais velha que ele. E essa história aconteceu com ele e com essa irmã dele. Como ele disse, os pais dele se separaram e eles eram de João Pessoa, na Paraíba. E o pai dele era policial, porém bebia muito. E toda vez que o pai dele bebia, o pai e a mãe brigavam muito. Em uma dessas brigas, o pai dele chegou ao ponto de catar uma faca e correr atrás da mãe dele com a faca na mão. No desespero, a mãe dele correu pela casa, saiu pela porta do fundo e continuou correndo, para tentar se esconder ou se proteger do marido, né? E o único lugar que ela encontrou foi um bequinho assim, onde ela só conseguia passar de lado, um corredorzinho, sei lá. E essa foi a salvação dela, porque ela entrou ali, foi passando de lado, espremida, e como o marido dela, né, o pai do moço que nos conta esse relato, era parrudão, era maior, ele não conseguiu passar naquele bequinho. E depois que tudo isso se abrandou, que o tempo passou, ela resolveu se separar do marido. Então os pais dele se separaram. Na separação, a mãe dele levou 5 filhos com ela, sendo que uma filha ficou com o pai. Então, em 1982, a mãe dele se mudou com os filhos para o Rio de Janeiro, mais especificamente para o subúrbio Jardim Redentor. Chegando no Rio de Janeiro, a mãe dele não tinha nenhuma profissão, então os filhos mais velhos começaram a ter que trabalhar mais cedo e largar os estudos, e a mãe dele acabou trabalhando como empregada doméstica. Passaram-se então 7 anos, e em 1989, ele e a irmã dele ficavam quase o dia todo sozinhos em casa. Eles chegavam da escola e depois ficavam a tarde toda em casa, porque a mãe dele saía para trabalhar às 7 da manhã e só retornava em casa lá pela meia-noite. Ela pegava o último ônibus da linha. Em uma dessas noites que eles ficavam sozinhos, né, a mãe voltava só lá pela meia-noite, eles foram se deitar. E ele deitou e esqueceu de apagar a luz da sala. E também esqueceu de colocar uma tabuinha que eles colocavam para tapar um buraco, um vão que tinha na porta, uns 5 centímetros abaixo da porta. Então ele levantou da cama dele, foi até a sala para apagar a luz, e aí que ele viu que a irmã dele também tinha esquecido de colocar a tábua lá para tapar o vão embaixo da porta. E ele foi lá para colocar essa tabuinha para tapar o vão. Essa porta era uma porta de vidro, protegida por grades em formato de estrela. E assim que ele se abaixou para pegar a tábua para colocar ali no vão da porta, ele viu por baixo, por esse vão da porta, um par de botas. Era um par de botas de cano longo, era tipo um coturno. E essas botas andavam de um lado para o outro, e ele olhando pelo vãozinho embaixo da porta. Porém, ele não via absolutamente ninguém através do vidro da porta. Ele só conseguia ver mesmo as botas caminhando. E ele não sabe quanto tempo mais ou menos ele ficou ali, olhando aquelas botas andando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, mas assim, sem corpo, sem pernas. E ele ficou tanto tempo ali assim que ele começou a escutar a irmã dele chamando, porque era tarde e ele não voltava para a cama, mas ele não conseguia se mexer. Só observando aquela coisa estranha que estava andando do lado de fora da casa, mas que através do vidro da porta não tinha ninguém, só botas caminhando ali na frente. Até que a irmã dele desceu para ver o que estava acontecendo e presenciou o mesmo que ele. Ela também viu essas botas andando sem corpo. Então ela pegou no ombro dele e falou baixinho: "Vamos pro quarto." Daí eles saíram andando assim, pé por pé, devagarzinho para não fazer barulho, correram até o quarto, entraram, deitaram na cama e cobriram a cabeça, quase sem respirar. E mesmo lá na cama, com a cabeça coberta, eles ainda escutavam o toque, toque, toque. Os passos daquelas botas andando de um lado para o outro, na frente da porta, do lado de fora da casa. E ele diz que se lembra disso como se fosse hoje, que isso nunca vai ser apagado da memória dele. E é claro, eles ficaram acordados até a mãe deles chegar. E assim que ela chegou e colocou a chave na porta, os barulhos de passos cessaram, acabou.
Aí ela entrou, se espantou, né, com eles, perguntou, nossa, ainda acordados essa hora? Assim, num tom de cansada, mas também feliz por encontrar os filhos acordados aquela hora. E eles apenas responderam que sim. Daí a mãe dele foi tomar um banho e foi dormir. Eles não quiseram contar nada pra mãe aquela hora, porque eles queriam que ela descansasse, que ela não ficasse com a cabeça cheia de preocupação, afinal ela tinha trabalhado o dia inteiro, estava morta de cansada. Pra que colocar mais coisa, né, na cabeça da coitada? Bom, já era quase 1h da manhã quando os 3 dormiram, os 3 pegaram no sono, ele, a irmã e a mãe. Porém, lá pelas 3 e pouco da manhã, a mãe deles acordou num susto e gritando aterrorizada. Diz que ele e a irmã não sabiam o que fazer, eles tremiam por tudo que é lado, assustados também com aquilo. A mãe dele estava sem ar e pálida. A irmã dele só sabia falar: mãe, mãe, mãe! Tava totalmente assustada com a mãe dela. Eles sabiam que tinha sido só um pesadelo, mas a mãe deles não conseguia falar. Ela estava muito aterrorizada com alguma coisa. Foi daí que ele pensou: será que isso tem a ver com aquelas botas? Daí a irmã dele foi lá, fez um pouco de água com açúcar, a mãe dele tomou. E cerca de 1h depois, que ela já tinha se acalmado um pouco, eles perguntaram o que aconteceu. Mas ela não dizia nada, ela só conseguia repetir o nome do pai deles. E ela dizia o nome dele assim, repetidamente. 1 semana depois desse ocorrido, eles receberam em casa, no Rio de Janeiro, a visita de alguns parentes lá da Paraíba. E esses parentes traziam com ele uma carta para a mãe do moço que nos conta esse relato, escrita pela irmã dela, uma tia deles. Mas antes deles entregarem essa carta para a mãe dele, e olha que já era quase meia-noite, um portão de ferro que eles tinham na casa deles, todo enferrujado nas dobradiças, começou a se mexer sozinho. Ele começou a abrir e fechar diversas vezes. Todo mundo ficou muito espantado ao presenciar aquele fenômeno, porque aquele portão, ele estava enferrujado. Era duro para você abrir e fechar ele até forçando assim. E naquele momento não havia nem vento. O que estava balançando aquele portão enferrujado? No dia seguinte, os parentes que estavam hospedados ali na casa dele, devido àquele acontecido e todo mundo ter assustado, até esqueceram de entregar a carta para a mãe dele. Mas daí uma parente lá lembrou da carta e entregou para a mãe dele. Falou: olha, aqui tem uma carta para você da tua irmã Nirelda. A mãe dele abriu o envelope e começou a ler a carta. E lá dizia o quê? Que o pai dele havia falecido fazia 1 semana. Ele faleceu justamente na semana que eles viram a tal bota andando de um lado para o outro no quintal da casa. Eram botas de cano alto, eram coturnos, eram botas de policial. Era o pai deles. E logo em seguida deles verem aquelas botas, a mãe dele teve um sonho, que sabe-se lá o que ela viu naquele sonho, mas ela ficou aterrorizada e só dizia o nome do pai deles. Teria o pai deles vindo avisar, ele foi avisar os filhos que morreu, ou será que ele tentou ainda fazer algum tipo de maldade com a mãe, com a esposa dele? Porque ela ficou muito aterrorizada. O que será que ela viu nesse sonho? Será que ela viu a forma da morte do pai dele? Ele não conta mais detalhes aqui na carta, mas fica aí pra gente pensar. E se vocês gostaram desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!